Boa noite, alunos. Nessa videoaula, eu vou falar um pouquinho sobre a lista 03. Bom, essa lista ela está relacionada com o que foi passado ao longo desse bimestre, tá? Nós falamos sobre tensão e deformação. Então, basicamente, né, as questões são baseadas nesse critério. A primeira questão fala sobre essas duas barras aqui. Essas 2 barras, elas estão fixas na extremidade AA. E na outra extremidade, a gente tem uma carga de 4,5 kN. E aí, nós temos seções com diâmetros diferentes, né. A primeira seção aqui, que tem um comprimento de 0,9, ele tem um diâmetro de 25 milímetros, e nessa segunda seção aqui, né, a gente tem um comprimento de 0,6 e um diâmetro de 15 milímetros. Essas informações são extremamente importantes para o desenvolvimento da questão em si, tá? Então, aqui vem falando justamente a respeito disso. Nós temos uma seção com um diâmetro de 15 milímetros, seção 2 com um diâmetro de 25 milímetros, e fala dos comprimentos respectivos de cada uma seção. Então, essas duas informações são extremamente importantes para resolver a questão. E nós temos também o modo de elasticidade do material, que no caso a peça é feita de aço. Então, pede para resolver essas três letras aqui, A, B e C. A primeira pede a tensão normal em cada seção. Ou seja, eu preciso saber qual que é a tensão que está atuando nessa segunda seção, né, que chama de seção 2, e nessa primeira seção. Qual que é o valor da tensão? Lembrando que a tensão é força sobre área. Então, eu tenho que determinar a área de cada uma dessa seção, né, a força que está atuando nessas duas seções, e determinar aí, qual que é o valor dessa tensão normal, ok? O alongamento de cada seção, né, ele vai depender, né, do comprimento, tá? Isso vai ser uma informação importante, e do modo de elasticidade eu vou mostrar qual fórmula que a gente vai utilizar, tá bom? E na letra C, pede o alongamento total da peça, ou seja, esse alongamento total da peça, ele vai depender da letra B, né, porque eu vou ter o alongamento de cada peça, e na letra C eu tenho o alongamento total, que vai complementar, né, o alongamento das duas seções, ok? Então vamos lá. Aqui eu trouxe, né, um slide que eu tinha passado para vocês na aula de tensão e deformação. Então tem uma barra aqui, tá? Lembrando que essa situação a gente consegue resolver pela análise, pelas equações da estática, tá? Eu tenho aqui um engaste, tá? É bem similar àquela questão, tá? A primeira questão. Única coi a diferença é que na questão ela tá na vertical, né, e aqui ela tá na horizontal, tá? E tem 2 seções, né, que a seção é única, tá? Então nós temos nessa extremidade aqui um engaste, né, então nós temos 3 restrições, né, a restrição, né, do horizontal, vertical e o momento, né. Porém, como eu tenho só a força axial, né, que atua ao longo do eixo da peça, a gente sabe que não tem reação nesse sentido, e também não tem momento fletor, ok? Concordam comigo? Façam essa análise aí, né? Então, eu vou ter apenas uma reação na horizontal, tá? Seria o HA, né, ou HB, né, dependendo de qual ponto que eu estou analisando aqui, tá? Então, essa barra, né, inicialmente ela estava com um comprimento L. A partir do momento que eu aplico essa força F axial, eu gero um alongamento, né. Então esse alongamento aqui é dado por essa letra deltinha, ok? E na questão ela pede justamente isso, qual que é esse alongamento, tá? Só que ele pede de cada seção, ok? Então, a gente consegue, através da lei de Hooke, né, sabendo que, né, isso aqui é importante para a primeira letra, tá? Pela letra A, que a tensão é força sobre área, tá? Como a força aqui aplicada, deixa eu voltar aqui no enunciado da questão, tá, gente? A força aqui aplicada é 4,5, tá? Vocês podem resolver isso no F2, aqui é um engaste, tá? Vocês podem colocar aqui uma viguinha, né? Um eixo, vou mostrar aqui para vocês, tá? Como
eu resolvi aqui. Vocês podem colocar como uma viguinha, tá, resolver como vocês acharem melhor, né. Vocês vão perceber que a força de 4,5 ela atua em todo o eixo da peça, como mostra no diagrama, tá. Então eu tenho 4,5 quilonewtons, né, de esforço normal atuando em ao longo de toda a minha peça, tanto na seção 2 quanto na seção 1, ok? Então, qual que é a força que está atuando na seção A? 4,5. Qual que é a força que está atuando na seção B? 4,5. Qual que é a força que está atuando na seção 1? 4,5. Qual que é a força que está atuando na seção 2? 4,5. Ok? Então, voltando aqui, eu vou usar essa equação para determinar a tensão em cada uma das seções. Lembrando que a área eu tenho que calcular para cada uma delas. Lembrando que ele me deu diâmetro, ou seja, eu estou calculando uma seção circular. Então, eu tenho que calcular uma área de um círculo. Então, a área aqui, tanto para a seção 1 quanto para a seção 2, é calculada através da equação do círculo, tá? Lembrando que, né, a área do círculo é πr ao quadrado, tá? Ele deu diâmetro. Diâmetro, né, é 2 vezes o raio, ok? Então essas informações são importantes para vocês determinarem essa tensão, tá? Então daqui, ó, dessa equação vocês conseguem determinar a letra A da questão. A letra B vai depender dessa equação que vem da lei de Hooke, tá? Que é tensão igual ao modo de elasticidade vezes a deformação. Eu sei que a deformação, né, vai ser o alongamento dividido pelo comprimento, tá? Então, eu vou usar essas duas equações e substituir aqui na equação, né, na lei de Hooke. E eu vou chegar nessa equação aqui, né? Substituir a tensão, força sobre área, e substituir a deformação para determinar esse alongamento deltinha aqui, tá? Que é o que pede na letra B. Então, eu quero determinar esse parâmetro aqui, né, o alongamento. Então, o alongamento, organizando aqui essa equação, isolando deltinha, vai ser dado por essa equação aqui. Então, eu vou calcular esse alongamento para cada seção. Então, para cada seção, né, eu vou ter esse valor. Eu tenho a força, que, por acaso, né, nesse exercício é igual nas duas seções, 4,5. O comprimento, eu tenho que pegar o comprimento de cada uma das seções, né? Comprimento da seção 1, qual que é o valor? 0,6. Qual que é o comprimento da seção 2? 0,9. Então, para cada uma das seções, a gente tem um valor de comprimento, tá? O modo de elasticidade foi dado no enunciado, 210 gigapascal, e a área de cada uma dessas seções. Então, eu tenho uma seção da área da seção 1 e da seção 2, ok? Então, eu consigo resolver, né, a letra B, tá? Então, eu calculo para a seção 1 e depois calculo para a seção 2, joia? E qual que vai ser a deformação total? A deformação total é a soma das duas deformações, né? Que vai me resultar na tensão final, né, desse né, da questão em si, tá. Então, voltando aqui, né, a gente consegue já resolver essa questão, ok. Lembrando aqui, né, que a área é um círculo, tá. Lembrar que está sendo dado o diâmetro, né, e a área do círculo é πr ao quadrado, ou seja, π vezes o raio ao quadrado, e aqui está sendo dado diâmetro, tá bom? Lembrar dos comprimentos, tá? Isso vai afetar no valor do alongamento da seção. E aí a gente vai para a questão 2, que é a questão da luminária. Tanto a questão 2 quanto a questão 1, a gente vai ter que usar um pouquinho do que a gente viu lá no primeiro bimestre e um pouquinho do que a gente viu no segundo bimestre também, tá? Então fiquem muito atentos com isso. A gente sempre vai retomar alguns conceitos que a gente já viu, tá? Então a luminária tem um peso de 80 quilos e ela é suportada por duas hastes, AB e BC. E cada uma dessas hastes, tá, tem um diâmetro, tá? Então percebam isso. Cada uma tem um diâmetro, tá? Perceba que lá, em tensão, né, é força sobre área. Então, se está falando de diâmetros
Aqui, opa, primeira coisa que eu tenho que calcular, a área dessa seção dessas hastes, ok? E é uma seção circular, né? É uma área de um círculo, né? Você está falando de diâmetro. Então, beleza, né? Pede para determinar a tensão normal em cada haste. Então, ele quer a tensão, força sobre área, tá? Para cada uma dessas hastes aqui. Bom, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar essa força. Isso aqui é como se fosse um suporte que está resistindo uma força aqui, né? Então, eu tenho o peso da haste. Como que eu vou determinar a carga? A carga dessa luminária vai ser o peso dela multiplicado pela força da gravidade, ok? Então, eu posso multiplicar por 9,8, né? Ou 10, né? Que algumas pessoas gostam de simplificar, né? Que é a aceleração da gravidade, ok? Então, o que que acontece? Aqui, a gente vai ter essa força, o peso dessa luminária distribuída para essas duas hastes. Então, tem uma força aqui, tem uma outra força aqui e outra força aqui. Vou mostrar como que fica o desenho. É sempre bom vocês desenharem toda a representação, tá bom? Então, perceba aqui que ele deu o ângulo de inclinação dessa haste AB e também deu esse parâmetro aqui, triângulo retângulo, né? Então, eu tenho esse lado de 3, 4 aqui, né? E a hipotenusa de 5. Então, a partir disso aqui, eu consigo fazer semelhança de triângulo e determinar aqui, né, qual que seria a inclinação, enfim, tá? Então, isso aqui é importante, esses dados aqui do desenho são fundamentais. Então, eu tenho essa representação esquemática a respeito das forças. Então, eu desenho o eixo passando bem aqui no meio do ponto B, tá? Desenho o eixo x, y. Coloco as minhas forças, representações de força. Então, lembra lá da questão das resultantes e tudo mais? Então, a gente está voltando para isso aqui de novo. Então, aqui eu repito essa questão, né, dessas informações do desenho, quanto à inclinação das hastes, tá? Então, essa força BA e BC, elas vão ser importantes, né? Porque são essas forças que vão me dar o valor da tensão em cada haste, tá? Então, aqui eu tenho o peso, a carga, né? Dessa haste. Então, é 80, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade. Eu tenho o peso, a força-peso dessa haste, ok? Bom, então, como que eu vou determinar, né, essas forças, né? Lembrando que quando a gente falou de equação de equilíbrio, né, para uma peça estar em equilíbrio, né, lembra lá da viga? Quando eu falei assim, para um elemento estar em equilíbrio, para um corpo rígido estar em equilíbrio, todas as forças, todos os somatórios de forças tem que ser nulo. Então, a gente tem que pensar na mesma coisa. Aqui também é aplicável isso. Então, eu sei que o somatório de forças na direção x é zero, e o somatório de forças no eixo y também é zero, e eu sei também que o somatório de momento fletor, em qualquer ponto aqui, também deve ser nulo, tá? Então, o pensamento é o mesmo, tá? Isso vocês devem levar para a vida toda, tá? Essa equação é super aplicável para corpos em equilíbrio, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho decomposição dessas forças, né? Porque lembra lá, né? Se a força está inclinada, né? Ela tem duas componentes, né? Que vão formar essa resultante, né? Que é essa força que está inclinada aqui, que é a setinha preta. Então, eu vou fazer o processo inverso, tá? Então, eu tenho aqui a decomposição dessas forças e eu vou determinar esses valores, ok? Mas como que eu vou fazer isso? Gente, lembra de trigonometria, triângulo retângulo, tá? Então, esse FBA aqui é como se fosse a minha hipotenusa, tá? E eu tenho um ângulo, né? Eu tenho um ângulo. Então, eu consigo determinar o cosseno e o seno, né? Ah, em termos de FBA. Por que que eu vou colocar em termos de FBA? Porque é essa força que me interessa, tá bom? Então, eu vou encontrar FBAx em termos de FBA e vou encontrar FBAy em termos de FBA, né? Que é essa força em preto aqui, tá? Então, eu vou colocar um ângulo, né? De acordo com seno e cosseno,
né, e vou definir, né, esses componentes aqui x e y nesse termo dessa força. Vou fazer a mesma coisa para FBC, tá. Só que aqui, né, eu tenho uma semelhança de triângulo, tá, então eu vou usar essa semelhança aqui, ó, de triângulo, né, então eu vou determinar seno e cosseno de acordo com a definição desse triângulo retângulo aqui, ó, tá, e vou calcular em termos de FBC, tá bom. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, eu tenho aqui eu coloquei já o meu triângulo retângulo, né, coloquei as forças, né, de forma que me desse uma visibilidade a respeito, né, do triângulo, né, em si. E aqui eu coloquei, né, o ângulo, né. O que que é seno de 60, né, que é o ângulo que está aqui? Qual que é o cosseno, né? Então, coloquei essas definições, porque eu vou precisar para definir cada uma dessas componentes. Então a componente, né, olhando essa parte aqui, FBA, vai ser FBAx igual a FBA vezes cosseno de 60, né, lembrando que o 60 aqui, ele está encostando em x, tá, então por isso que é cosseno, ok? Então, FBA vezes cosseno de 60, então vai ser FBC vezes meio. E FBAy vai ser FBA vezes seno de 60, ok? Então, cateto oposto, né, é igual a seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto a quê? Oposto ao ângulo, tá? Hipotenusa é sempre a parte inclinada, ok? Cosseno é o cateto adjacente, ou que coça aqui, dividido pela hipotenusa. Sempre assim, tá, gente? Então, ok. Vou fazer a mesma coisa para o FBC, só que aqui eu não tenho um ângulo θ, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, então vou fazer de acordo com semelhança de triângulo. Se essa força FBC, ela tem a mesma inclinação desse triângulo retângulo, então o ângulo deles são iguais. Então o seno e cosseno desses dois triângulos retângulos também são iguais, ok? Então, o seno desse triângulo aqui é o mesmo desse triângulo menor, ok? Então, o seno de θ, né, cateto oposto, cateto oposto 3 dividido pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, 4 dividido pela hipotenusa, 5. Então, aqui eu já defini seno e cosseno de θ, né, sem saber o ângulo, né, poderia determinar o ângulo tranquilamente, mas não há necessidade nesse caso. Então, aqui, ó, a força BCx vai ser igual, né, vezes a força, né, a hipotenusa, né, FBC, vezes cosseno do ângulo, ok? Então, faço isso também para y, determino, perceba, determinei, né, as componentes né, em função, né, dessas forças resultantes, né, que são as forças que me interessam, que estão atuando nas hastes, ok? Então, depois de feito isso, eu sei que esse objeto, que é a luminária, ela está em equilíbrio, ela está parada ali, né? Ela está parada. Eu sei que ela está em equilíbrio, então eu tenho que aplicar as equações de equilíbrio das forças. Então, a primeira equação que eu sei que o somatório de forças em x deve ser igual a zero. Então, eu vou pegar todas as forças que estão em componentes em x e vou igualar a zero. Então, a primeira que eu tenho é FBAx. Só que perceba que meu eixo x, ele está indo da esquerda para a direita. Então, o positivo está indo para lá. Deixa eu colocar uma setinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha. Deixa eu ver aqui, ó. Positivo está indo para lá. Lá. Não quer desenhar. Ah, ele desenhou. Então, o positivo está indo para lá. O positivo é para cá. E o negativo para lá. Então, veja que a setinha do FBAx está indo para o lado de cá, está indo para esse lado aqui, que é o negativo. Então, menos. Então, aqui, ó, menos. O FBCx, que é esse valor aqui, ele está indo para o lado de cá, tá vendo a setinha dele aqui, ó, indo para cá? Então, ele é positivo. Então, menos FBAx mais FBCx. Agora eu pego o valor de cada um, vou pegar esse valor e vou pegar esse valor aqui e vou, né, fazer as devidas substituições.
Então, eu vou ficar, né, vou deixar aqui em termos dessas duas funções. Então, eu vou ter FBC igual a FBA vezes 5/8, tá? Façam as contas aí bonitinhas, vocês vão chegar nessa primeira equação aqui, eu chamei de equação 1. Tô deixando em função, porque vai ter um momento que eu vou conseguir determinar o valor de cada uma dessas forças, tá? Então, eu venho para a segunda equação de equilíbrio. Somatório de forças em Y é igual a zero. Então, eu pego todos os valores de Y que eu tenho aqui, das componentes, eu vou pegar esse valor aqui e vou pegar esse outro valor aqui. Percebo que todos os dois estão para cima, que é o valor positivo do eixo Y. Então, os dois são positivos, ok? Então, eu faço a soma desses dois valores e incluo aqui também, que é um valor de força, que é esse valor aqui do peso da luminária, só que ele está no sentido oposto. Obviamente, né, gente, porque se a haste está ali para sustentar a luminária, né, esse valor de peso da luminária tem que ser uma força oposta, né? Então, ele está no eixo negativo, então ele é um valor negativo. Então, ele entra aqui como menos 784,8, ok? Coloco isso igual a isso a zero. Então, fazendo essa, né, substituição aqui, eu chego na equação 2, né, que fica aqui. Como eu tenho o valor de FBC em termos de FBA, então eu posso substituir equação 1 na equação 2. Então, vou colocar aqui aonde é FBC, esse valor aqui de FBA vezes 5/8. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, daqui eu vou determinar alguma coisa. Vou determinar FBA. Então, fazendo essa conta toda, eu vou chegar aqui, FBA vai ser igual a 632,38 newtons. Ok, determinei isso. Se eu determinei essa força, eu posso voltar nessa equação 1 e determinar a FBC. Então, eu volto para a equação 1 e determino FBC. Então, aqui, ó, FBC vai dar 395,24. Não precisei utilizar a equação do momento fletor, né? Eu só usei as duas equações de força, tá? Então, já era suficiente para determinar essas duas incógnitas, né? Eu precisava de duas equações para determinar duas incógnitas, ok? Então, perfeito. Determinei essas forças, vou determinar a tensão, tá? A tensão é força sobre área. Então, eu vou pegar as forças de cada uma das hastes e determinar as tensões conforme o valor da área da seção transversal, tá? Não se esqueçam disso, tá? Aqui eu estou usando a equação da área do círculo em termos de diâmetro, tá? Então, πd, que é o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Também posso utilizar essa equação. Por isso que está aqui π vezes 8 ao quadrado dividido por 4 e π vezes 10 ao quadrado dividido por 4, tá? Usei o valor do diâmetro. Você pode fazer isso também. Bom, a última questão é bem parecida com a 2, só que ela é bem mais simples, tá? A barra horizontal abaixo é rígida e de peso inexpressivo. Então, não vou precisar considerar o peso aqui, tá? Calcule a tensão normal e o alongamento dos cabos 1 e 2. Então, aqui, a gente remete o que a gente viu lá na primeira questão e vai ver um pouquinho do que a gente viu na segunda questão, tá? Só que bem mais simplificada, ok? Então, eu preciso calcular a tensão e o alongamento em cada cabo, tá? Então, ele passou aqui o valor do comprimento dos cabos, tá? Que são iguais, 2,8. Os cabos são feitos do mesmo material, por isso eles têm o mesmo modo de elasticidade. Então, é igual a 70 gigapascal. E a seção transversal desses dois cabos também são iguais. Então, assim, basicamente, eles são bem parecidos. O que vai distinguir um do outro? A força. Então, o grande X da questão, tanto da 2 quanto da 3, é o valor da força de cada um dos cabos, tá? Isso que vai trazer diferença aí na hora de fazer os cálculos, ok? Então, tendo isso em mente, eu vou para o desenho. Meu desenho era esse daqui, ó, tá? Então, eu tenho o cabo 1 e o cabo 2. E tem
as forças aqui aplicadas ao longo da barra. E ele quer justamente saber qual que é a tensão nesses cabos. Então, eu preciso determinar qual que é a força que está agindo nesses cabos. Então, eu fiz essa setinha vermelha para justamente fazer essa identificação dessas forças, tá? Então, o que que eu tenho que fazer agora? Equilíbrio, gente, equilíbrio. Se a peça está equilibrada, se ela não está deslocando, a gente tem equilíbrio de forças aqui, ok? Então, o que que eu vou fazer? Vou jogar aqui o somatório de forças em x e em y, porém, né, a grande sacada aqui, né, que é diferente da questão 2, eu não tenho força horizontal, eu não tenho força no eixo x, né? Meu eixo x aqui passa ao longo, né, do eixo dessa barra aqui, ó, meu eixo x. Eu tenho força aqui? Não tenho força. Eu tenho força na vertical ao longo do eixo y, ao longo do eixo y. Então, a gente tem 3 equações, né, de equilíbrio: somatório de força em x, somatório de força em y igual a zero e somatório de momento fletor igual a zero. Momento fletor em qualquer ponto, ok? Tem que ser igual a zero. Então, eu vou aplicar, como eu não tenho força em x, eu vou aplicar o somatório de força em y igual a zero e o somatório de momento fletor igual a zero. Então, eu vou usar essas duas equações. Com essas duas equações, eu consigo determinar F1 e F2. Tá, primeira equação, eu vou ter o quê? Eu vou ter F1 mais F2 menos 200.000 newton menos 4.000 newtons igual a zero. Pronto. Eu vou colocar um em função do outro e vou determinar o momento. Vou fazer o cálculo do momento. O momento aqui, eu escolho o ponto em que eu quero fazer a análise do momento. Sugestão: elimine um dos cabos. Determine um ponto que seja em cima de algum cabo. Por exemplo, vou determinar esse ponto aqui, o momento fletor, nesse ponto que eu vou chamar de ponto A. Posso chamar de B, posso chamar, enfim, o que vocês quiserem. Chamei de A. Vou determinar o momento fletor nesse ponto aqui. Então, o somatório de momento fletor vai ser nesse ponto A, que deve ser igual a zero. Então, o que que eu fiz aqui? Eu eliminei a força F1. Então, de cara, eu vou determinar a força F2. De cara, eu vou determinar. Então, o momento fletor nesse ponto A aqui. Então, vou pegar esse... Lembrando que o momento fletor, para ser positivo, eu vou considerar o sentido do giro positivo no sentido horário, tá? Então, vou pegar os 12.000, né, a força aqui, vai me dar um giro positivo, então vai ser 12.000 vezes a distância até o ponto, que é 1,5, ok? F2 vai dar um giro negativo, vai dar um giro assim, né, anti-horário, então negativo. Então, eu vou pegar F2 vezes 1,5 mais 1,5 vezes 3. E a última força, que é 4.000, que também vai dar um giro positivo, né? Vai girar no sentido horário, assim, positivo. Vai ser 4.000 vezes 1,5 mais 1,5, 3, mais 1, 4. Isso tudo vai ser igual a zero. Então, olha só, daqui dessa equação de momento, eu já determino F2. Então, eu vou determinar F2, né, através dessa equação, e a partir do momento que eu tenho F2, né, lembrando que eu fiz o somatório de força em Y igual a zero, né, eu achei lá a força F1 em função de F2, eu determino F1 também. Então, determinei F1 e F2. Agora, o que eu tenho que fazer? Uai, olha, ele pediu para determinar a tensão normal. Então, vou pegar a força de cada cabo, né? Lembrando que a área é igual, aqui ele já deu o valor de área, tá? Vocês não precisam calcular a área. Então, eu sei que a tensão é força sobre área. Então, calculo
a tensão para cada cabo, lembrando que a área pode ser igual, mas a força é diferente em cada cabo, tá. Então eu vou ter uma tensão 1 para o cabo 1 e uma tensão 2 para o cabo 2, tá, com forças diferentes. Então determina essa tensão para cada um. Ok, tensão normal determinada. Agora eu vou para o alongamento. Então alongamento, vou até voltar aqui, opa, voltar aqui para cá, eu vou usar essa equação aqui, que foi a mesma que a gente usou na questão 1. Então eu vou pegar a força que a gente determinou para o cabo, o comprimento, o modo de elasticidade e a sua área. Jogo aqui e determino o alongamento para o cabo 1 e depois jogo e faço para o cabo 2. Então percebam que a gente está manipulando aqui duas equações. Essa equação da tensão e essa equação de alongamento. Outra coisa que a gente está vendo muito aqui, essa análise de forças. A gente está fazendo análise, né, das peças, né, e está fazendo aqui usando as equações de equilíbrio. As 3 equações fundamentais, falei que essa equação era importantíssima, que vocês deviam usar. Então, vocês devem usar essa equação sempre, em estrutura sempre. É a equação que vocês usam para fazer a análise estrutural. Ela é a grande chave da nossa análise, das nossas estruturas, tá. Então, para um elemento independente, tá, gente, se é peça e tudo mais, também vai nesse mesmo critério, tá. Então eu tenho se a peça tá ali parada, tá, é claro que tem um alongamento ali e tudo mais, isso é deformação, isso é o efeito da força, tá. Mas na questão, externa, né, digamos assim, eh eh eh, ela não está se movimentando, ela não tem um deslocamento, né. Então a gente usa essa equação do equilíbrio, tá? Então é dessa forma que vocês vão fazer essas questões, ok? Eu acho que abrir essas duas questões, essa lista era um pouco mais extensa, eu diminuí justamente por causa do prazo, tá? Então vai até a questão 3, a questão 4 que tinha, eu tirei. Então são essas 3 questões, né, que faz jus justamente a essa visão de vocês, né, essa questão da análise, que é muito importante, então é uma coisa que a gente viu lá atrás, que é aplicado aqui também, isso é para mostrar para vocês que a gente está usando tudo que a gente viu, tá bom? Então e tem a aplicação da tensão e da deformação, que é muito importante. Além disso, tem a questão do material, tá? O modo de elasticidade, ele está relacionado com o material que está utilizando. Então, sempre fiquem atentos com o enunciado, né? É aço e tal. Mas essa informação do modo de elasticidade eu já forneci, tá? Mas ficar atento com a aplicação das equações e com a análise das forças, né? Eu praticamente fiz toda a análise que era a questão mais difícil, né, que eu imagino que vocês tiveram dificuldade, né, para resolver a questão em si, ok? Então fiquem atentos com a questão da área da seção transversal, né? Aqui, né, nessas 3 questões, falaram de diâmetros, então eram seções, transversais circulares, tá? Mas sempre ficar atento, né, se qual tipo de seção que está sendo falado no enunciado, para determinar essa seção transversal. Sempre, gente, nós vamos ter seções transversais, tá? E vamos falar o tipo de seção. Isso é fundamental, tá bom? Daqui para frente é o que a gente vai mais ouvir falar. Questão do diagrama, tá? Isso também é importante, a gente vai ver muito daqui para frente, tá? Então, F2, tá? É importante vocês estarem ligados. E a questão da tensão e deformação, tá? O que é tensão, força sobre área, o que é alongamento, tá? Alongamento está muito relacionado com as forças axiais, né, de tração e compressão, como eu mostrei nas aulas em vídeo, tá? Então, fique bem atentos com isso, ok? Então, até a próxima.